Chegam fontes de Brasília dizendo que o pessoal da campanha do Bolsonaro tá batendo cabeça. Por quê? Primeiro, o Bolsonaro tá sob forte ataque na pauta de costumes, que é a pauta em que ele geralmente dominava. É o campo de jogo em que o Bolsonaro tem muita experiência, que é o quê? Que é utilizar a pauta de costumes, que é a pauta anti-aborto, pauta dos evangélicos, tudo mais, para ganhar votos e para se colocar como o salvador da pátria e tudo mais. Ele está sendo muito, duramente atacado e esses ataques estão fazendo efeito. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: chegamos ao segundo turno, o Bolsonaro teve uma votação no primeiro turno muito maior do que as pesquisas indicavam. O Lula teve a votação mais ou menos que as pesquisas indicavam, ali dentro da margem de erro. Só que tem uma conta que toda a grande mídia está fazendo errado, que é a conta de que o Lula precisa de 1,5% para ganhar a eleição. Não precisa. Essa é uma conta que a grande mídia faz para parecer que a eleição está mais difícil e tudo mais, só que não. O Lula não precisa ganhar um voto a mais para ganhar essa eleição. Como assim, Thiago? O Bolsonaro teve 6 milhões de votos a menos que o Lula. Se o Bolsonaro não conseguir 6 milhões de votos, o Lula não precisa de um voto. Aliás, o Lula pode até perder votos, que ele continua ganhando do Bolsonaro. Por quê? Porque se os eleitores que votarem branco, em nulo, os que se abstiveram, que não foram votar, não votarem em ninguém, e os eleitores da Simone, do Ciro e dos outros candidatos não votarem no Bolsonaro, o Lula é eleito. Mesmo se o Lula perder 3, 4 milhões de votos, que vão para votos nulos, o Lula ainda é eleito. Ou seja, a tarefa do Bolsonaro é, primeiro, não deixar o Lula ganhar mais votos. E segundo, ganhar muitos votos. No mínimo 6 milhões de votos. Então é uma tarefa dificílima. Que a grande mídia fala, não, mas o Lula precisa ganhar voto. Não precisa. Aí, para piorar, o que acontece? O Bolsonaro conseguiu alguns apoios para o segundo turno. Ele esperava conseguir muito mais, porque ele teve uma votação maior. Esperava-se que ele ficasse ali entre 36% e 40%, e ele teve 43%. Então o Bolsonaro esperava conseguir apoios importantes. Não conseguiu. Ele conseguiu 2 apoios. Que aí a mídia falou, estão apoiando o Bolsonaro aí. O primeiro é do Rodrigo Garcia, que é o governador de São Paulo, que perdeu a eleição. Teve ali uma votação inexpressiva para um cara que tem a máquina pública na mão. O segundo é o apoio do Michel Temer. O Bolsonaro conseguiu também apoio do Zema em Minas Gerais e do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Mas esses apoios, principalmente do Cláudio Castro, o Bolsonaro sempre teve. O nome do Zema e do Cláudio Castro sempre foram muito ligados ao bolsonarismo. Então são apoios que não mudam muita coisa. Inclusive o Zema, ele usava a foto do Lula na campanha dele. Ele usava a foto do Lula, depois chega e apoia o Bolsonaro. Então é um apoio que não dá voto pro Bolsonaro. E a campanha do Bolsonaro sabe disso. Já o Lula conseguiu apoio do PDT do Ciro Gomes, da Simone Tebet, que são 2 candidatos, tem apoio dos candidatos que tiveram menos de 1% de esquerda, e o Lula conseguiu apoio também do Fernando Henrique Cardoso. Então o Lula conseguiu apoio de setores da direita e conseguiu apoio dos 2 candidatos cujos votos podem mudar a eleição, que são o Ciro e a Simone Tebet. Eu venho aqui falando a continha para o Lula ganhar no primeiro turno, falando que a continha era o seguinte: o Lula precisava de 1,5% a mais, que representa o quê? 1/3 dos votos da Simone Tebet, menos de 1/3 dos votos dela. Quer dizer, é pouco, né? É bem pouco que o Lula precisa. Ele tendo apoio da Simone Tebet e do PDT do Ciro Gomes, são apoios que dão votos pro Lula. Vamos lembrar uma coisa: por que esses apoios dão votos pro Lula e os apoios do Bolsonaro não dão tantos votos para ele? Primeiro eu peço aí se inscrição no canal, agora vamos analisar o seguinte. Os votos que foram dados no Rodrigo Garcia, que é o atual governador de São Paulo, são votos majoritariamente anti-bolsonaristas. Inclusive, pesquisas em São Paulo mostravam o seguinte, que a segunda opção dos eleitores do Rodrigo Garcia era ou algum candidato de direita nanico, ou, em último caso, em opção de segundo turno, era o Haddad. Por quê? Porque eles não tinham como segunda opção o Tarcísio. Falando, mas Thiago, por quê? Porque o Rodrigo Garcia era vice do Dória, então ele herdou votos que o Dória teve. O Dória caiu muito, né, de 4 anos atrás, entre ganhar a eleição para governador e hoje, que não conseguiu nem ser candidato à presidência, o Dória também provavelmente não chegaria nem ao segundo turno em São Paulo. O candidato Rodrigo Garcia, que era o vice dele, também não chegou ao segundo turno. Então ali são votos, quase 20% de votos, que são anti-bolsonaristas. Ele apoiar o Bolsonaro pegou mal. Eu comecei aí nas redes sociais do Rodrigo Garcia, exatamente onde ele faz o anúncio de que ele vai apoiar o Bolsonaro. Você só vê comentários negativos. Só que eu comecei a filtrar, né? Porque comentário negativo é o quê? É um petista, podia ser eu, podia ser você aí que tá assistindo e não gosta do Bolsonaro. Então eu comecei a filtrar para ver quem dizia no comentário que votou nele. E clicar no perfil para ver. No Facebook é mais difícil, porque no Facebook, quando você comenta, o comentário fica lá, você não consegue achar os comentários de uma pessoa. No Twitter é mais fácil, porque no Twitter tem uma aba em que você consegue ver todos os comentários e todas as curtidas daquela pessoa. Aí, eu comecei a ver eleitores do Rodrigo Garcia, gente que compartilhava coisas dele. Existe, viu? Existe, gente que ficava o dia inteiro assim compartilhando coisas do Rodrigo Garcia. Existe, dá pra acreditar?
Pois bem, esse pessoal xingando o Rodrigo Garcia e falando que não. Você aí apoiando o Bolsonaro, e você passou a campanha inteira criticando o Tarcísio, falando que ele nem é paulista, que se soltar ele sem GPS ele não sabe nem chegar em lugar nenhum, o que é verdade, e aí você vai lá e apoia o Tarcísio e o Bolsonaro. Você tá se vendendo, que decepção, seu vendido, quer dizer, você vê que entre o eleitorado dele, Bolsonaro não vira voto a favor dele. Para piorar, muitos dos que votaram no Rodrigo Garcia e não votaram no Lula, se pegarem ranço é capaz de votar no Lula. E quem se apequenou mesmo foi o governador de São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, o voto em Lula e no Castro aconteceu muito. Só que também aconteceu o voto do Bolsonaro no Castro. Só que o eleitor que muda de voto por apoio de político do Castro já votava no Bolsonaro, que é o eleitor miliciano. Esse já votava no Bolsonaro. O Zema é ali o único onde o Bolsonaro pode ali ganhar uma porcentagem de votos em Minas Gerais, porque tem algumas pessoas que não gostam do Lula, podem não ter votado no Bolsonaro, e talvez o apoio do Zema ao Lula, nesse pessoal aí que votou branco, no Lula não foi votar, dê algum voto pro Bolsonaro. Eu acho muito difícil quando você analisa a história das últimas eleições, apoio de governadores a candidatos que não estavam apoiando no primeiro turno, geralmente não muda quase nada. Tá. Agora vamos aos apoios do Lula, aos apoios que o Lula ganhou. O Lula não ganhou apoio de governadores, ganhou vários, mas aí vamos falar de apoios de presidenciáveis. O Lula ganhou apoio de 2 presidenciáveis. O Ciro Gomes, eu vou tentar aqui limitar minhas palavras. Eu nem comentei nas minhas redes sociais sobre o vídeo que o Ciro Gomes gravou. Ele gravou um vídeo de pouco mais de 2 minutos para declarar apoio do Lula. Eu fico com a opinião que deu o Reinaldo Azevedo. A opinião dele perfeita, se ele imprimir a opinião dele, eu assino embaixo e reconheço firma. Que é o seguinte, o Ciro Gomes fez, pra mim, pior do que se ele tivesse ido pra Paris. Pior. O Ciro Gomes fez um vídeo de 2 minutos dizendo que apoia o Lula, sem citar o nome do Lula e falando que é decisão do partido. No vídeo ele faz 4 críticas ao PT e nenhuma ao Bolsonaro, ou uma ao Bolsonaro. É isso o vídeo do Ciro Gomes. Vou apoiar, mas ele xinga um monte o cara que ele diz que vai apoiar e que só vai apoiar porque o partido tem esse posicionamento, então ele segue o partido, não porque ele quer. Então, para aquele cirista mais fanático, aquele que critica o PT muito mais do que o Bolsonaro, aqueles que falam que eu prefiro o Bolsonaro que o Lula, para esses não vão votar no Lula de qualquer maneira, e o apoio do Ciro não muda o voto desse pessoal. Porém, para os ciristas mais moderados, o apoio do PDT, principalmente do PDT, não do próprio Ciro Gomes, ao Lula, faz com que esses já votariam no Lula, mas faz com que a chance deles votarem no Lula aumentem muito. E é importante essa chance deles votarem no Lula aumentar, porque é o seguinte, lembra do que eu falei no comecinho do vídeo, o Lula não precisa de um voto para ganhar essa eleição. Ele só precisa que o Bolsonaro não consiga ganhar 6 milhões de votos. É só isso. Só isso que o Lula precisa. Se o Lula tiver os mesmos 56 milhões de votos e o Bolsonaro aumentar sua votação, mas chegar apenas a 55,9, o Lula ainda é eleito presidente. Para cada cirista, um cirista que vota no Lula, o Bolsonaro vai precisar de 4 ou 5 ciristas para votar nele, Bolsonaro. Para cada um cirista que não vote em ninguém, o Bolsonaro precisa de 2 ou 3 ciristas votando nele, Bolsonaro. Então a tarefa do Bolsonaro é difícil quando o PDT do Ciro Gomes anuncia apoio ao Lula. Aí vem a Simone Tebet. Vamos lembrar, o Ciro é um candidato nanico. O Ciro teve 3,5% dos votos. A Simone Tebet teve mais votos que o Ciro. Mais de 1 milhão de votos a mais que ele. O Lula precisa de... Para o Lula chegar ali naquela porcentagem que no primeiro turno daria para ele a vitória, faltou ali 2 milhões de votos. É o quê? 1/3, talvez menos de 1/3 dos votos que teve a Simone Tebet. A Simone Tebet, enquanto eu gravo o vídeo, no momento que eu gravo o vídeo, a Simone Tebet o Lula tá almoçando com o Carlos Lupe do PDT e a Simone Tebet está almoçando com o Geraldo Alckmin. Vamos lembrar de uma coisa, no começo do ano teve um jantar de apoio ao Lula, um jantar em homenagem ao Lula, um jantar com mais de 300 convidados da política. Foi o primeiro encontro público do Lula e do Alckmin, tá lembrado disso? Acho que a Simone Tebet foi. Simone Tebet estava naquele jantar. A Simone Tebet, ela encampa o antibolsonarismo. Os votos na Simone Tebet são votos antibolsonaristas. Por quê? Porque ela teve projeção nacional com a atuação dela na CPI. Muitos senadores tiveram projeção nacional graças à atuação na CPI da Covid. Mas alguns poucos, como Randolph Rodrigues, Simone Tebet, o Contarato, eles se destacaram. Por que eles se destacaram? Porque eles conseguiam, na CPI, eles têm um discurso muito bom, eles são rápidos de resposta, eles conseguiam apertar ali os
bolsonaristas que estavam ali, depondo, os depoentes. Ele conseguiu apertar, conseguiam pegar a pessoa na mentira, conseguiam pegar contradições da pessoa, e eles se destacaram muito. Por isso que a Simone Tebet se destacou com uma atuação anti-bolsonarista. Então os votos na Simone Tebet são quase todos anti-bolsonaristas. Aí eu te digo, se nenhum eleitor da Simone Tebet votar no Bolsonaro, o Lula já ganhou. O Lula não precisa conquistar um voto a mais. Um voto a mais. Porém, com a Simone Tebet declarando apoio ao Lula, que para mim era uma coisa óbvia que aconteceria, o Lula tá tentando, eu não sei, entre eu gravar o vídeo ser publicado, isso pode acontecer ou não. O Lula quer, o que é a campanha do Lula? Uma foto do Lula com a Simone Tebet, com o Lupe, que é o presidente do PDT. É isso que a campanha do Lula quer, para falar, a candidata que foi terceira colocado e o partido do candidato que foi quarto colocado estão apoiando o Lula. Ou seja, você que votou nesses dois aí, simplesmente não votem no Bolsonaro. Ah, mas eu não gosto do Lula. Não vote no Bolsonaro. Para cada eleitor da Simone que votar no Lula, é a mesma conta pro Bolsonaro. Ele vai precisar de 4, 5, 6 eleitores dela que votem nele, Bolsonaro, que é muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Então a situação do Lula tá melhorando muito. Então, com o apoio do Simone Tebet e do Ciro, ok. Aí vem o Fernando Henrique Cardoso. Desde que o Fernando Henrique Cardoso saiu da presidência, ele tem um problema de saúde, que pouca gente na mídia fala, que é uma inflamação no cotovelo. Mas, meu Deus, pensa num cara com o cotovelo inflamado. É o Fernando Henrique, é por isso que ele anda sempre de terno, que se olhar o cotovelo dele tá roxo de inveja que ele tem do Lula. Que o Lula, que era o cara que não era formado, o Lula que ele chamou várias vezes de termos chulos, como um cara que não é culto e tudo mais. O Lula ganhou mais de 220 diplomas de honoris causa de universidades no mundo inteiro. Sabe quantos o Fernando Henrique ganhou? 0. O Lula ganhou centenas de prêmios em todo o mundo pelo combate à fome. Sabe quantos o Fernando Henrique ganhou? 0. E o Fernando Henrique jamais apoiou o PT. Jamais. Porém, agora, contra o Bolsonaro, o Fernando Henrique declarou, citando o nome, coisa que o Ciro Gomes não conseguiu fazer, não teve a grandeza de fazer. O Ciro sai dessa eleição do tamanho que ele é mesmo, bem pequeno. Só que ele vai murchar mais nos próximos anos, não se preocupe. O Fernando Henrique fez, e essa grandeza ele teve. Foi a grandeza de falar, eu voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique Cardoso, ele é o príncipe do mercado financeiro. Se Fernando Henrique Cardoso fala, eu voto no Lula, esse pessoal do mercado financeiro fica assim, meu Deus, o nosso príncipe está votando no Lula, então eu vou votar no Lula. Não tem como a gente não apoiar o Lula. O mercado financeiro está tentando usar o fato do segundo turno, da eleição no primeiro turno ter sido muito mais apertada do que mostraram as pesquisas, para fazer exatamente aquilo que eu estou falando, que é a tática deles, e a Rede Globo encampa isso perfeitamente, que é a tática de tentar enquadrar o Lula para o Lula ter propostas de direita. É isso que o mercado financeiro quer, que o Lula faça cenas à direita e propostas de direita. Estão tentando de toda maneira fazer isso com o Lula. E o apoio do Fernando Henrique dá uma margem para o Lula de mais calma. Assim, o Fernando Henrique está me apoiando. Jornalistas da Globo já falaram, o Lula tem que falar quem é o ministro dele, tem que falar quais reformas ele quer aprovar. Já estão querendo enfiar reforma neoliberal no governo Lula. Isso que a Globo já estão salivando, assim, salivando mesmo, babando, assim, de ânsia de pegar mais dinheiro do povo, o pessoal do mercado financeiro e da Rede Globo com um segundo turno apertado, exatamente para isso. E o Lula teve o governo dele. Todo mundo já sabe qual é a proposta do Lula para a economia. Ele fez. É só ver o que ele fez. Não precisa ser um Einstein, não. É só ter Google. O pessoal do mercado financeiro tem Google, mas eles não querem saber o que o Lula fez. Sabe por quê? Porque eles querem que o Lula faça diferente. Eles não querem que o Lula faça o que ele fez. O que o Lula fez, lucraram na época? Lucraram. Claro que lucraram. Só que os pobres lucraram também. Lucraram. Todo mundo melhorou de vida no governo Lula? Todo mundo. Do mais pobre ao mais rico. Só que o pessoal do mercado financeiro quer que eles tenham acesso ao orçamento do Brasil, assim como estão tendo no governo Bolsonaro, coisa que o Lula jamais deu para eles. Então, eles querem manter isso, eles querem reformas e privatizações. Eles não querem que o Lula pegue dinheiro para construir refinarias, porque o Bolsonaro vendeu as nossas. Eles não querem que o Lula mexa na política de preços da Petrobras, que faria com que o preço da gasolina caísse pela metade. Só caiu o lucro desses vagabundos, ganha sem trabalhar. O cara compra uma ação ali, compra bilhões em ações e fica assim, o dia inteiro no iate dele, vendo o dinheiro dele crescer graças ao Bolsonaro. É isso. Aí a cada 3 meses cai lá dinheiro de dividendo da Petrobras, nós pagando a gasolina caríssimo, nós pagando tudo caro porque o diesel tá caro, os acionistas da Petrobras lucrando muito, e para piorar, o Bolsonaro criou agora um rombo de 80 bilhões para diminuir o ICMS até o fim do ano. Só até o fim do ano. 1º de janeiro volta a gasolina 2, 3 reais mais caro. Obviamente, 1º de janeiro não vai ficar mais caro porque o Lula assumindo, ele já corta essa política de preços criminosa da Petrobras. É isso que os banqueiros não querem, que corte essa política de preço. Pô, vai
vai acabar com as contas públicas, criar uma dívida gigantesca, torrar 80 bilhões em 4 ou 5 meses, faça isso. Mas não corte o nosso lucro. É isso que eles estão tentando fazer com o Lula, porém, com o voto do Fernando Henrique, a coisa fica mais tranquila para o Lula. Então a situação do Lula está cada vez melhor, eu vou te falar. Tá muito melhor. Para o Bolsonaro, os apoios que ele ganhou, mesmo se ele conquistar alguns votos, e olha, pelo que mostrou do eleitorado desses aí, não ganha muito. Mesmo se ele ganhar esses votos, não é o suficiente para ele alcançar o Lula. O pior é isso. O Bolsonaro está 6 milhões de votos atrás do Lula. Se o Lula conseguir 1 milhão de votos, o Bolsonaro não precisa de 6, agora precisa de 7. Só que se o Lula pegar 1 milhão de votos da Simone, é 1 milhão de votos que tem a menos ali para o Bolsonaro pegar esses 7. Então de onde ele vai tirar? Esse está sendo o problemão, é por isso que está um pânico total em Brasília. O Lula conseguiu apoios que realmente dão votos a ele, e o pior, a conta. Cada um voto que o Lula ganha, o Bolsonaro precisa hoje ganhar 6 ou 7. Porém, se o Lula ganhar muitos votos, o Bolsonaro vai precisar ganhar 8, 9, 10 para cada um que o Lula ganha. Missão praticamente impossível, a não ser que ele tire votos do próprio Lula, o que está ficando muito difícil. Para piorar, nos primeiros dias agora de campanha para o segundo turno, quem está perdendo o voto entre os evangélicos é o Bolsonaro. E tem uma coisa desses votos evangélicos, viu? Falei no vídeo passado, eu li os comentários, muita gente não pegou isso aí. O vídeo tem 15 minutos também, uma coisa ou outra passa batido. O eleitor evangélico, em março, já dizia que votaria no Lula. O Lula estava na frente do Bolsonaro, um ponto entre evangélicos. Quer dizer, são votos que já eram do Lula, que o Lula perdeu nos últimos 7 meses. A chance de recuperar um voto que foi perdido é muito maior do que a chance do Bolsonaro virar um voto que já não era dele. Então a coisa está bem difícil para o pessoal do Bolsonaro, mas continue na campanha. É uma obrigação de todos nós pelo Brasil, pra gente salvar o Brasil de uma ditadura. Já tem bolsonarista falando em se o Bolsonaro ganhar, aprovar PEC para ter mandatos infinitos. Quer dizer, falam de Venezuela, de não sei o quê, mas o Bolsonaro quer fazer 100 vezes pior. Ele quer acabar com o STF, impeachment de ministros e uma PEC para ele ficar infinitamente no poder. Esse é o plano do Bolsonaro. Então vamos para as campanhas, nas redes, nas ruas, nos grupos da família, dos amigos. Vamos para cima deles. Falou!